Será que é preciso entender outros projetos para projetar o seu? Bom, é aqui no vídeo de hoje que eu vou explicar e dissertar um pouquinho sobre este assunto. Meu nome é Felipe Soares e esse é o Exemplificando. Aqui eu ajudo você a eliminar revisões e erros em projetos com uma compatibilização assertiva. No assunto, eu vou tratar com vocês se precisa entender outras disciplinas para projetar. Bom, antes de mais nada, eu vou começar comentando sobre o projeto arquitetônico, né, que é o projeto que, digamos assim, é o que engloba mais as disciplinas, né, de um modo geral. É um projeto que você, para fazer a concepção, você precisa sim entender um pouco das outras disciplinas. Você não precisa dominar, mas você precisa entender o funcionamento e o quanto elas impactam na sua disciplina. O quanto a sua decisão por um tipo de metodologia construtiva, por um tipo de sistema ou instalação que você resolve adotar dentro do seu projeto, o quanto isso impacta dentro do seu projeto, da sua concepção na hora da obra. Então, assim, você entender as outras disciplinas ajuda, né, e dá uma facilidade para prever interferências. Por vezes, quando nós estamos fazendo uma concepção de um projeto, a gente precisa olhar, né, de uma forma 360, entender as outras disciplinas que estão envolvidas dentro da obra. Acontece que essas disciplinas elas podem gerar algum tipo de alteração, algum tipo de interferência dentro da sua disciplina que você não estaria prevendo isso em obra e pode causar um atraso, pode ser antecipar, né? Você pode causar um risco, você pode antecipar isso entendendo o funcionamento do outro projeto, né? E isso é fundamental para que o projeto flua de forma harmoniosa com todas as disciplinas. Então, o arquitetônico, ele é o projeto que mais tem, o que mais influencia nos outros, porque ele é o mandatório, ele é o ponto de partida para os outros, certo? E o entendimento das outras disciplinas facilita e muito você diminuir e eliminar as revisões e erros que acontecem na etapa de um projeto arquitetônico. Você evita alterações durante as obras, né? Por muitas vezes, vou dar exemplos aqui. Por muitas vezes você está lá fazendo um projeto arquitetônico e você coloca um exemplo, um banheiro no andar superior e você não se atenta ao correto funcionamento de um projeto hidrossanitário, né? Então você coloca um banheiro no andar superior, não se atenta no correto funcionamento do projeto hidrossanitário, então você não prevê o escoamento dos efluentes, você não prevê o abastecimento de água e acha que ficando a cargo do projetista hidrossanitário, né, o responsável pelo projeto de instalações prediais, né, você acha que isso vai simplesmente ocorrer de forma tranquila e que não vai influenciar nem impactar no seu projeto. É aí que mora o grande perigo e é onde ocorrem as alterações. Por vezes, a comunicação, né, interdisciplinar deve ocorrer em reuniões, precisa haver os alinhamentos dos projetos, né, para todo mundo ter ali a harmonia do projeto, verificar se está tudo certinho. Então, às vezes você, voltando para esse exemplo do sanitário, né, que você colocou no pavimento superior, você precisa prever uma descida, uma aprumada, um tubo de queda para os efluentes deste banheiro. E então você tem que entender como que é. Claro, você não precisa dominar ou projetar do zero um projeto hidrossanitário, mas você precisa entender que ele precisa haver um tubo de queda, que para esse tubo de queda você precisa fazer a locação de uma caixa de inspeção. Por exemplo, se for uma cozinha, você precisa de uma caixa de inspeção e uma caixa de gordura. Então, você ter essa visão do que antecede, né, a outra disciplina
facilite muito na sua concepção arquitetônica, porque você consegue prever esses riscos, essas alterações, já considerar isso no projeto, e assim você não tem nenhuma surpresa durante a obra. Isso faz com que não ocorram os atrasos nas obras, né? Então, o atraso da obra está muito ligado com essas interferências que não estavam previstas, né? Por exemplo, você está lá na obra, seguindo o projeto arquitetônico, e não houve uma comunicação assertiva entre o projeto hidrossanitário e o projeto arquitetônico. O que vai acontecer nesse ponto? O projeto arquitetônico, ele faz a concepção ali do forro, né? Ele acaba entrando nesses detalhes, limitando o pé direito, colocando essas informações de forro, detalhe de sanca, por exemplo, né? Aí entra o projeto de interior, né? Você tem o trabalho ali do luminotécnico, você tem todas essas questões. E o banheiro do andar superior acaba influenciando nessa parte do forro e por muitas vezes atrapalhando a concepção e a construção desse detalhe. Então isso acaba gerando um atraso porque não estava prevista essa interferência inicialmente, não foi previsto, né, durante a etapa do acabamento que haveria esses detalhes vindos do projeto hidrossanitário. Então, numa sequência de obra, primeiro você faz o projeto hidrossanitário, você executa as passagens nas lajes, você executa os furos quando o estrutural ou o hidrossanitário estiverem em harmonia, né? Você executa corretamente as passagens, depois você faz todo o jogo de tubulações, né, com a parte hidrossanitária, e depois você vem fazendo a parte de acabamento, a parte onde entra as etapas de gesso, né, os revestimentos em gesso. Nessa etapa, a parte hidrossanitária é feita inicialmente, na hora que chega a parte de fazer o revestimento de gesso, é onde ele se depara com essas interferências. E aí é onde começa a inviabilizar e precisa descer o forro, fazer alterações na obra, por muitas vezes acaba descaracterizando o projeto inicialmente proposto, né, o arquitetônico. Então, é importante você considerar as disciplinas, né, contemplar as outras disciplinas no seu projeto arquitetônico para não acontecer esse tipo de interferência. Dei um exemplo básico aqui, o que ocorre, né, em caso de banheiros, mas nós temos também outras questões, como por exemplo, você faz a concepção de uma viga que você fez ali, considerou uma viga numa altura e na verdade no projeto estrutural essa viga é maior, essa viga precisa de uma dimensão maior, né? E aí o projeto arquitetônico acaba não levando isso em conta e você faz uma concepção de uma esquadria que precisa ocupar todo o espaço, né? Você faz todo um partido arquitetônico em volta dessa questão e por vezes acaba descaracterizando a fachada, acaba modificando um pouco ali o design arquitetônico do projeto por conta de alterações estruturais. Então, tenha sempre em mente de que você precisa respeitar as outras disciplinas, claro que elas vão respeitar a sua, né, o seu projeto, porém todo mundo precisa entender os limites, né, dos materiais, os limites dos sistemas, os limites das tubulações, da parte elétrica, enfim. Então você entender o funcionamento dos outros projetos, das outras disciplinas, ajuda você a antecipar riscos, ajuda você a evitar essas revisões durante a obra. Na questão de projeto estrutural, a gente consegue antecipar as alterações já em fase preliminar. Por exemplo, na reunião inicial, quando a gente se depara com um projeto arquitetônico, é muito fácil você avaliar alguns pontos, né? Quando você já tem essa facilidade de prever ali os riscos, antecipar os riscos, né? Você consegue já verificar e já alertar o arquiteto possíveis alterações que irão ocorrer no projeto, possíveis adaptações que precisará ser feito, ou então algum tipo de modificação, né? Às vezes a concepção estrutural inicialmente prevista no arquitetônico
precisa sofrer algumas adaptações para ser viabilizada na obra. Isso tudo é alinhado, isso tudo tem ali como ponto de partida, conversado em reunião, e assim a gente vai dando andamento nos projetos, né? Você não pode, afinal, um projeto estrutural ele precisa fazer o seu estudo, fazer sua concepção estrutural, fazer os dimensionamentos, as verificações, né? E isso tudo em harmonia com o projeto arquitetônico, desde que o projeto arquitetônico respeite os limites dos materiais, que não saiam projetando estruturas que você não de início você não precisa de um projeto estrutural, não precisa de um engenheiro, senão a gente não tem ali a harmonia arquiteto e engenheiro, a gente não precisa, né? Então, fazer projetos estruturais. Então, o projeto estrutural está ali para fazer verificações, para trazer a segurança, a economia para a obra, né? Então, é essencial sempre ter esse olhar para a estrutura. Uma outra questão que a gente tem também é prever passagens de outras disciplinas. Aqui eu trago um olhar relacionado ao projeto estrutural com o projeto hidrossanitário e o projeto elétrico. Por muitas vezes o projeto estrutural, por demanda do projeto arquitetônico, ele traz ali estruturas bem enxutas, né? A gente traz ali estruturas que ela tem uma geometria pequena. Isso faz, né, com que a taxa de armação faz com que a quantidade de aço dentro de estruturas, estou dizendo uma estrutura convencional, tá? De viga, pilar, de concreto armado. Por exemplo, faz com que essas armaduras elas tenham faz com que essas estruturas tenham uma taxa de armação alta. Essa taxa de armação alta, aliada, né, com um projeto de elétrica com um projeto hidrossanitário, você precisa estar verificando isso porque às vezes você não consegue passar um diâmetro de uma tubulação na vertical em uma viga. Não tem problema a gente fazer esse tipo de passagem dentro de um elemento estrutural, desde que ele esteja contemplado, desde que não esteja numa zona crítica de uma viga, desde que você alinhe essa informação perante o projeto hidrossanitário e o projeto estrutural, né? Ou até mesmo elétrico e o estrutural, você alinha essas informações e faça o correto dimensionamento e verificação do elemento, para ver se não há problema algum. Quando a gente tem uma taxa de armação muito elevada, acaba que dificulta e muito ou até mesmo inviabilizando essas passagens. Então, a passagem que poderia ser colocada numa viga acaba sendo inviabilizada pela alta taxa de armadura por conta de que a geometria do elemento precisa ser pequena por conta do atendimento da arquitetura. Então, uma concepção ali da arquitetura, né, limitou a estrutura, fez com que a estrutura aumentasse sua taxa de armadura, fazendo com que ocorra inviabilidade da passagem de elementos das outras disciplinas dentro da viga. Eu digo isso porque já aconteceu e já vi em obras ocorrerem de prever passagens de 50 milímetros de tubulação. Não é uma tubulação grande, mas sim a viga ela tem ali os seus limites, você precisa respeitar os limites dos furos em vigas e isso acaba inviabilizando, porque a viga não tem estrutura para comportar essa passagem, você acaba prejudicando o cobrimento da armadura, você acaba prejudicando a proteção da armadura de uma viga. Então, tenha bastante atenção a este ponto e faça essa correlação entre as disciplinas, porque às vezes você tem essas passagens, né? Você tem essas questões que precisam ser trabalhadas, então já alinhe isso na fase de projeto, já faça essa verificação, veja a demanda e necessidade dessas passagens para você prever e comunicar os outros projetos, no caso arquitetônico, entre todo mundo em harmonia, que aí a gente tem uma obra andando, uma obra com muito mais precisão nos seus projetos e sem nenhum tipo de surpresa durante a obra. Outra questão é contemplar interferências de outras disciplinas. Disciplinas como, por exemplo, elevadores, né? Disciplinas como
caso de piscinas, que são projetos específicos, né? Elevador, que também é um projeto específico. O elevador ele tem ali as suas questões limitantes quanto à altura, quanto ao peso, quanto ao funcionamento, ganchos de ancoragem, precisa de vigas e cintas intermediárias. Isso acaba ocorrendo certas interferências. Então, por vezes, você acha que dimensionar ali a caixa de corrida de um elevador, você não precisa saber o funcionamento de um elevador. E por vezes, você acaba precisando colocar outros elementos que não estavam inicialmente no projeto estrutural por conta de pequenos detalhes ali na hora da execução de um projeto de elevador. Eu sei porque já aconteceu diversas vezes isso em obras onde nós precisamos fazer algumas adaptações durante a obra para que seja feito o elevador de forma correta, dentro da norma, respeitando ali a parte técnica do elevador. Então isso precisa ser levado em conta e é muito importante que a gente avalie esse tipo de situação. Então, o projeto estrutural, ele não precisa e não deve, na verdade, perdão, o projeto estrutural não deve olhar apenas para o arquitetônico, ele precisa ter atenção ao estrutural, atenção ao elétrico e outras disciplinas ali que estão acontecendo e que o projeto precisará dessas disciplinas específicas, né? Isso é interessante. Uma outra questão aqui que eu gosto de trazer também é o projeto de impermeabilização. Aqui a gente entra com a questão em panos de laje, trabalhar com rebaixo, sobrecarga nas lajes. Então é interessante alinhar com o arquitetônico o tipo de impermeabilização que vai acontecer ali naquela laje, naquele ambiente, naquele local, para que isso seja contemplado e se você não vai precisar considerar uma sobrecarga ali adicional de um contrapiso, né, uma proteção mecânica dessa impermeabilização, um rebaixo de laje, até mesmo por conta do caimento, né, o pano da laje que nós temos, aí entra a parte do projeto de drenagem, né, muitas vezes ligada ali ao hidrossanitário. Então você precisa prever essa concepção de ralos, de caimento dos ralos, né, para você passar isso para atender ali e ser considerado nas sobrecargas das lajes. Então, fica atento a essa dica na questão do projeto estrutural. Olhando aqui de uma perspectiva de um projeto hidrossanitário, nós temos um ponto que é a indicação de pontos de descidas. Eu gosto de trazer essa questão porque ocorre muitas e muitas indicações e alterações em relação a isso. Nós temos então os pontos de descida, eu chamo de descidas de efluentes, ligado ao projeto de esgoto em específico. É um projeto que a gente precisa estar prevendo ali a correta distribuição, o correto escoamento dos efluentes, né? E precisamos prever os pontos de quedas. Esses pontos de quedas, eles precisam ser locados em, em posições, né, estratégicas, fazendo com que ele não influencie na estrutura, porque o tubo de queda é sempre utilizando um tubo de 100 milímetros, então um tubo grande você não consegue utilizar ele passando por uma viga na vertical, né, ele acaba eliminando a seção da viga por completo, então é bom alinhar isso com o estrutural, alinhar isso principalmente com o arquitetônico, onde a gente precisa fazer essa questão de olhar certinho, se a gente não tem nenhum ponto onde não pode colocar um shaft, aí precisa criar um shaft, criar ali um requadro no canto no canto do nosso ambiente para que não descaracterize o ambiente como um todo, prever também a questão do forro, né, para ver se o forro está sendo contemplado esse tipo de alteração. Então atente-se sempre a essa questão de ponto de descida, certo? Por onde vai correr esse ponto de descida, as passagens em vigas. Importante sempre alinhar
o projeto hidrossanitário com o projeto estrutural, sempre alinhe o projeto hidrossanitário com o projeto estrutural para você ter as passagens nas vigas indicando as cotas, porque durante a execução da obra precisamos ter onde será alocado o ponto e o ponto de esgoto, né, ele não é colocado todos no mesmo nível, porque nós temos o caimento previsto no projeto hidrossanitário, caimento conforme a norma, de 1% para tubulações acima de 75 milímetros, de 2% para tubulações de 75 para baixo. Então, essas questões precisam ser consideradas no projeto, precisam estar amarradas com o projeto estrutural e também indicadas ali no projeto hidrossanitário para que na hora da execução da obra já deixem as passagens, os furos dentro das vigas. Porque durante a execução da obra, nós precisamos fazer a forma, fazer a armação. Na hora de fechar a forma, a gente já deixa ali o vão certinho, a passagem, né? Certinho do furo que vai fazer na viga para que ocorra a concretagem de forma tranquila e depois não haja aquela quebração de viga, né, de elementos estruturais, porque isso é horrível, isso danifica e descaracteriza o nosso elemento estrutural, você depois vir quebrar ele para fazer uma passagem pós-concretagem. Então tenha sempre atenção neste ponto de descida, nesse ponto dessa jogada, né, das tubulações, né? E traçando ali um paralelo junto com esse ponto de descida, a gente tem aqui então o desviar de estruturas e detalhes construtivos. Desviar um projeto hidrossanitário é você analisar o projeto olhando com uma visão ali de arquitetura, de estrutura, saber que você evite ao máximo passar em elementos estruturais sua tubulação, principalmente tubulações hidráulicas, tubulações que tenham água dentro. São tubulações que na movimentação da estrutura acaba trincando, danificando os elementos, né? As tubulações e, claro, uma vez trincado dentro de uma estrutura, a gente não tem ali conserto, patologias e as manifestações patológicas começam a acontecer em infiltração e isso só causa problema. Então sempre desviem o máximo de possível, sempre desviem tubulações das estruturas e também os detalhes construtivos, né? Questões de janela, vãos, ali algum tipo de decoração, né, que você vai ter na parede, prever também as paredes que às vezes as pessoas ela tem uma facilidade de às vezes colocar quadro, uma parede que você tem ali talvez a concepção arquitetônica de colocar nichos, de no futuro abrir um vão e tudo mais. Então esteja sempre alinhando essas questões, né, com o projetista, esteja prevendo essas questões para você não ter nenhum tipo de alteração ou até mesmo inviabilizar ou até mesmo causar algum tipo de transtorno no futuro para a obra. Preveja essas questões, já alinhe isso na fase de projeto antes de iniciar o projeto executivo, ali na fase do projeto básico, aquela fase inicial que você está fazendo preliminar, para que não ocorra nenhum tipo de revisão ou erro futuramente. Um outro ponto que eu gosto de trabalhar bastante é locar caixas e prumadas em lugares estratégicos. Quando falamos em projeto hidrossanitário, as caixas são as caixas de gordura, as caixas de inspeção, né, as caixas de passagem no caso de águas pluviais. Então essas caixas precisamos locar em locais estratégicos para que não dificulte a passagem, para que não acaba ficando no meio, né, da passagem, de um caminho, de um passeio, e em locais também de fácil acesso e fácil manutenção. Então, é um ponto que precisa ser levado em consideração, alinhar esse ponto junto com o arquitetônico, por exemplo, fazer a locação de uma caixa de inspeção na garagem, aonde o carro vai estar sempre passando com a roda, é um ponto
crítico. Você cria ali uma vulnerabilidade para aquela questão, para aquela tampa, e você faz com que às vezes ocorra ali sempre uma danificação do acabamento cerâmico, por conta da tampa sempre estar movimentando, pode até mesmo acabar danificando a tampa. Então, preveja ali locais onde você não tem uma sobrecarga grande em cima das tampas, locais também de fácil acesso, mas que também não fique no caminho do usuário, do cliente, né, do morador. Locais também olhando na visão de empreendimento, né, uma caixa não loque dentro de um quintal de um apartamento, de um imóvel. Coloque sempre o acesso pela parte de fora, porque isso causa transtorno no futuro, na hora de você ter um condômino morando no imóvel, você tem uma caixa de inspeção do edifício inteiro ali, então sempre coloque os pontos do lado de fora, preveja esses pontos corretamente. As prumadas, as descidas até essas caixas também, não respeitem a norma, porque ela não pode estar muito longe, então isso a gente acaba alinhando. Você como projetista da parte hidrossanitária, sempre alimente o arquiteto, né? Respeite o projeto arquitetônico, mas também avise e alerte com relação às normas, às distâncias máximas que nós temos de uma caixa para outra, de um desconector para o outro. Aqui entra também a questão do tubo de ventilação, são tubos que nós precisamos jogar ele lá para a cobertura, para a parte do telhado, vai alertando o arquiteto com relação a isso. É um tubo que a gente provavelmente, por não existir é, um, uma previsão para ele, por vezes precisa passar embutido em estrutura, e como eu havia dito, existem estruturas que você tem uma taxa de armação muito grande, às vezes você não consegue passar dentro de uma viga, então tenta desviar ao máximo algumas tubulações. Essa tubulação é a mais tranquila porque ela não existe ali um efluente dentro, ela não está trabalhando uma tubulação sob pressão, né, em caso de tubulação de água. Então tenha isso em mente e sempre alerte os outros projetistas, os outros profissionais que estão trabalhando com você no projeto, ok? Vamos agora para o projeto elétrico, né? O projeto elétrico também gosto de trazer aqui alguns pontos para vocês, que é, por exemplo, a locação de caixas. Aqui, caixas podem ser também o quadro de disjuntor, pode ser as caixinhas, né, elétricas. As caixinhas é importante a gente fazer locação em laje. Por muitas vezes esse projeto é o que mais durante a execução ele acaba alterando, e isso não impacta tanto quando a gente tem um ponto de iluminação onde no ambiente haverá forro. Por conta disso, o forro acaba facilitando ali a passagem da fiação, acaba facilitando essa interface, né? Mas alinhando o projeto elétrico com o projeto estrutural, onde a metodologia é uma laje nervurada, uma laje maciça que ficará exposta, você precisa alinhar tanto com o estrutural quanto com o arquitetônico o ponto correto do elétrico. Porque esta caixa vai ficar alocada na laje e ela deve ser feita durante a concretagem. Então é um ponto para ficar esperto que tem três profissionais envolvidos. O arquitetônico, que vai fazer a concepção arquitetônica do espaço. Pode entrar até quatro profissionais, né? Quatro profissionais, que seria o design de interiores aqui. Por exemplo, faz a concepção do espaço arquitetônico, né? O projeto arquitetônico. Aí o projeto de interior faz toda a parte de decoração do espaço e prevê uma luminária em algum local. Então, em fase de projeto de todo mundo, é interessante estar alinhando esses projetos, porque aí o estrutural contempla o elétrico nesse ponto. Ele não precisa contemplar porque não é tão grave, né, a passagem de uma infra elétrica dentro de uma laje. Porém, é interessante o projetista elétrico fazer
a locação dessa caixa junto com o do interior ou arquitetônico e locar em pontos onde não pegue viga, em pontos onde não pegue, em caso de laje nervurada, as nervuras da laje, em caso de lajes treliças, a gente também não pegue as vigotas, pegue os EPS, que são os espaços que nós temos ali dos vazios nas lajes treliças. Então, todo mundo andando em harmonia, a gente tem essa mudança ali dos pontos, né? Esse acerto desses detalhes, a compatibilização e faz com que na obra ocorra de forma tranquila. Caso contrário, a obra vai tomar o partido e por muitas vezes algum desses projetos vai acabar sendo prejudicado. Eu olhando de uma perspectiva de obra, de construção, quem mais sai prejudicado é o arquitetônico e o de interiores, porque são projetos que, por vezes, na obra, eles não são olhados durante a concretagem, né, para tomar o partido da concretagem, é analisado o projeto estrutural e o projeto elétrico, porque são os dois profissionais que estão lá fazendo o serviço. Então, por vezes, eles vão olhar só o projeto deles. Ah, essa caixa precisa ser deslocada de lugar para que a gente não danifique a estrutura. Então, tendo um engenheiro na obra, tendo um responsável na obra que atenda essas questões, verifica e acaba salvando a estrutura, né? Acaba ali impedindo que ocorra algum tipo de dano à estrutura, ele vai fazer a realocar essa caixa e por vezes pode ser que danifique a concepção inicial do interior, a concepção inicial do arquitetônico. Então, tenha sempre em mente que esses projetos compatibilizados, andando todo mundo junto, prevendo fase de projeto, fase de execução, viabilidade e prevendo todas as interfaces e as interferências, a gente não tem nenhum tipo de surpresa e nenhuma modificação que possa acabar ali num certo transtorno no futuro da obra, entendeu? A gente tem também ali de contemplar a metodologia construtiva. Foi o exemplo que eu dei, se ela é laje nervurada, se é laje maciça, se ela é laje treliçada, se a gente tem ali é, as cubetas em lajes, né? Se é alvenaria estrutural, por exemplo. Se é alvenaria estrutural, a metodologia muda completamente, porque a gente tem, na grande maioria, lajes maciças e as paredes de alvenaria estrutural. Você precisa fazer com que a elétrica suba junto com a alvenaria estrutural, então as passagens das tubulações dos eletrodutos precisam ocorrer junto com a modulação, né, a execução da alvenaria, e isso acaba fazendo com que o projeto estrutural e o projeto elétrico andem sempre juntos. A gente precisa também ter as questões de que você não pode pegar uma viga e colocar vários eletrodutos dentro dela. Então, o projeto elétrico precisa ter a sensibilidade de respeitar a arquitetura, de respeitar a estrutura, né? Atendendo ali os pontos luminotécnicos. O projeto estrutural ele precisa respeitar muito o luminotécnico. Então, o luminotécnico também é um projeto de partido para o elétrico, né? É um projeto que é feito como base e ele precisa também respeitar esse projeto. Um outro ponto que eu trago aqui também, prever passagens por locais mais práticos. Essa questão por vezes, quando nós temos forro de gesso, então acaba facilitando, porque por muitas vezes é mais prático você fazer a passagem por cima do forro e por baixo da laje, né? Em alguns casos. Caso contrário, a gente faz ali a execução junto com a nossa execução da laje e com as vigas e tudo mais, e também respeitando ali o projeto, caso for a metodologia de alvenaria estrutural, a gente vai respeitando todo mundo e prevendo as passagens já na fase de projeto por lugares mais práticos. Por vezes, você olhando a metodologia construtiva, o projetista de elétrica pode pensar, bom, eu vou passar a tubulação pelo piso, que é muito mais fácil na parte da obra, né, na fase, nas etapas da obra, você considera ali uma alvenaria de embasamento e aí precisa alinhar com o projetista de estrutura,
conversar a respeito dessa alvenaria de embasamento, porque o arquitetônico só dá o nível acabado. Então, dali para baixo, esse trabalho entra junto com o hidráulico, né, para a gente trabalhar ali com esse espaço na parte do piso, para a gente conseguir fazer a passagem, o jogo de tubulações. A gente também aproveita e já faz a parte elétrica, tudo isso na fase ali da execução do piso, né, que é muito mais prático, muito mais fácil, e aí isso entra também numa interface da parte da execução da obra, né, já comunicar o engenheiro, o arquiteto, o responsável técnico que for fazer a obra, fazer esse tipo de questionamento, explicar o porquê que foi feito a estrutura com a fundação considerando uma alvenaria de embasamento, aí precisa fazer toda a análise em relação a corte ou aterro de solo, fazer essa consideração na fase de cronograma de obra, de planejamento de obra. Então você vê aqui a importância da gente trabalhar com o projeto e trabalhar compatibilizando os projetos, né? Então, a compatibilização de projetos, ela evita revisões, como os exemplos que eu dei de diversas alterações que podem ocorrer ao longo da obra. Ela vai trabalhar evitando essas revisões. Ela elimina erros, por vezes erros que um projeto faz uma consideração, outro projeto não faz uma consideração. Ali durante a execução da obra, o projeto que entra primeiro na etapa da construção é o que acaba impactando, né? Se ele contemplou aquele detalhe, ele vai fazer a sua execução. Na hora que chega no outro projeto que não contemplou, ocorre a interferência. Então, essa parte da compatibilização, ela elimina erros justamente por essas questões. Precisa sentar, precisa analisar os projetos na fase da obra, fazer essa interface, ver se estão todos compatibilizados corretamente. Por isso a importância de você entender, ler, analisar, considerar os outros projetos no seu projeto e na execução da obra, né? Isso gera uma economia, claro, não preciso nem dizer porquê, né? É, você está evitando o retrabalho, você está economizando tempo, você está fazendo com que a obra tenha uma viabilidade, né? E você, em consequência disso, cria as boas práticas construtivas. Uma vez que você contempla um projeto, seja contemplando os outros projetos, né? As demais disciplinas que envolvem a obra, você considera elevador, você considera ar-condicionado, você considera a parte elétrica, alguns detalhes de automação, você considera projetos específicos de piscina, aquecedor, você já deixa algumas passagens, você já sabe como que é a metodologia construtiva, você respeita a metodologia construtiva, você tem no arquitetônico já considerando alguns desvios da parte de hidrossanitário. Então, quando você tem um projeto todo amarrado, todos eles se comunicando, compatibilizados, você tem as boas práticas construtivas. Tudo isso resulta em projetos inteligentes, em projetos que estão seguros e principalmente projetos que evitam manifestações patológicas e que aumentam a vida útil da obra. Por isso, trago para cá a importância de você entender não só o seu, mas os outros projetos que estão envolvidos na obra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, comente caso você queira saber algum outro tipo de projeto, algum outro tipo de informação relacionada ao mundo de obra e projeto, que eu vou trazer uma compatibilização, dicas e macetes para você eliminar revisões de projetos, tá certo? Obrigadão!